Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Entre a Páscoa e o Pentecostes. É a lição de número 14, que nós vamos estudar no dia 30 de setembro de 2018. É, portanto, a última lição dessa série de lições bíblicas do terceiro trimestre, onde nós estudamos aí sobre santidade, serviço e adoração no livro de Levítico com o pastor e professor Claudionor Correia de Andrade. Tivemos a grata satisfação de aprender bastante e sermos grandemente edificados pelo Senhor Jesus ao longo dessa série de lições. Agora estamos aí já caminhando para o final e hoje nós vamos estudar sobre duas festas interessantes, que é a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes, onde certamente teremos grandes lições da parte de Deus. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. O nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva, vai aí na barrinha inscrever-se que está aí embaixo do vídeo e ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal para a glória e para a honra do nome do Senhor. Também deixe seu joinha, faça aí um comentário na barra de comentários do vídeo, compartilhe com seus amigos para que muitas outras pessoas possam ser edificadas pelo Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de Atos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A nossa verdade prática diz: sem a Páscoa não há Pentecoste, e sem Pentecoste a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículos do 18 ao 29. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar toda a nossa leitura em classe, bem como também a leitura diária, e aliás, tudo que falarmos aqui, você pode encontrar aí no nosso site www.mensagem-de-fé-e-esperança.com.br, tudo junto, sem cedilha e sem acento. Faça-nos uma visita no nosso site. Nós temos outros conteúdos também, além do conteúdo da lição bíblica, e você vai se deleitar com maravilhosos conteúdos que vai enobrecer a sua vida para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, vamos então aí aos tópicos da nossa lição. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre Cristo, a nossa Páscoa. Nesse primeiro tópico, nós temos 3 itens. No primeiro item, o nosso comentador vai falar sobre a definição da palavra Páscoa. No nosso segundo item, ele vai falar sobre a cerimônia pascal. E no terceiro e último item do primeiro ponto, ele vai falar sobre a simbologia, o que tipificava, o que significava a Páscoa no contexto judaico e também no nosso contexto, no contexto espiritual. O primeiro aí, na questão da definição, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, pechá, que significa passar por cima, em uma alusão ao momento em que o anjo destruidor entra nas casas
né, do Egito, e na casa em que tinha o sangue, né, sobre a verga da porta, sobre o umbral, né, sobre essa casa, o anjo destruidor, ele passava por cima, sem nada ferir, né, sem nada tocar. Bom que se diga que a Páscoa foi a última refeição, né, do povo de Israel, estando ainda no Egito. A Páscoa, ela tinha um significado para os egípcios, tinha um significado para o povo de Israel e tem um significado, um largo significado, né, na vida cristã. Né, para os egípcios, a Páscoa significava o juízo divino. Né, a Páscoa, ela anunciou a última tragédia em que ocorreria antes do povo de Israel sair do Egito. Deus havia mandado já 9 pragas, né, para alertar o povo egípcio, mais especificamente Faraó, para que este deixasse o povo de Israel sair do Egito, mas nada adiantou. O coração de Faraó continuava empedernido, continuava endurecido, até então que chega o momento final, onde Faraó ou deixa o povo de Israel sair, ou o Egito pereceria, né, totalmente. Ou o Egito seria totalmente arruinado. Nesse momento, né, foi o momento em que Deus conclama o povo de Israel da seguinte forma: cada israelita, cada família israelita deveria escolher um cordeiro de 1 ano, né, imolar. Esse sangue desse cordeiro imolado deveria ser passado nos umbrais da porta ou nas vergas das portas. A família deveria consumir esse cordeiro deveria ser assado e consumido pela família com pães sem fermento e com ervas amargas. Se a família fosse pequena, ela deveria se unir a uma outra família, né, para que esse cordeiro fosse consumido, né, juntamente. Ao outro dia, nada poderia ter sobrado desse cordeiro. Esse cerimonial, né, traz grande significado. Né? As ervas amargas, né, simbolizam a vida de sofrimento que o povo de Israel teve no Egito durante os seus 400 anos, né, vivendo no Egito. O amargo, né, que eles sofreram lá. Agora eles estavam livres, né, para viver uma nova vida, né, para formar a nação de Israel. Na vida cristã, as ervas amargas significam o nosso sofrimento, o nosso padecimento por Cristo. A vida cristã é uma vida de ervas amargas. Né? A vida cristã é uma vida de sofrimento. O cordeiro, né, que foi imolado tipificava Cristo, o nosso cordeiro, a nossa Páscoa, né, que foi imolada por nós. Paulo diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós. João Batista, quando está às margens do Jordão batizando e ver Jesus vindo ao seu encontro para ser batizado por ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que o cordeiro, ele deveria ser consumido totalmente. Né? Sendo a família grande, consumia o cordeiro totalmente. Sendo a família pequena, se unia a uma outra família, porque o cordeiro deveria ser consumido totalmente. Isso significa que a vida cristã, ela deve ser vivida na sua integralidade, na sua totalidade. Nós não podemos ser crentes, não podemos servir a Jesus somente nos tempos de bonança, somente nos tempos de vaca gorda, nos tempos de vaca magra, nos tempos de sofrimento, devemos servir a Jesus também. Há quem diga: eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas eu peço a Jesus uma licença para resolver esse problema, depois eu volto para a igreja, ou depois eu volto a assumir a minha condição de cristão. Na vida cristã não há espaço,
né, para oportunidades de deixarmos de consumir o cordeiro. A vida cristã, ela deve ser consumida totalmente. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, nós precisamos refletir a glória de Deus na nossa vida. Os pães sem fermento, né, consumido pelo povo de Israel, mostrava que, doravante, o povo de Israel não teria mais mistura. Eles deveriam viver uma vida totalmente separada, uma vida totalmente santa, como Deus já havia exortado durante todo o livro de Levítico. Sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deveriam viver uma vida totalmente santa, totalmente irrepreensível, para a glória do Senhor nosso Deus. A vida cristã também é assim, é uma vida vivida sem mistura, sem a mistura do pecado. Paulo chama os pães sem fermento na vida cristã de asmos da sinceridade, onde não permite a falsidade. O fermento é visto na Bíblia como hipocrisia. Não, aliás, o próprio Jesus, né, falando sobre isso, diz: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, ou da hipocrisia dos fariseus, das falsas doutrinas dos fariseus. Vida cristã é uma vida vivida sem hipocrisia, portanto, devemos sempre consumir os asmos da sinceridade. É interessante que, quando o povo de Israel é conclamado a comer o cordeiro naquela noite, a noite que marcou a saída do povo de Israel, né, do Egito, eles deveriam comer com os pés calçados, com as roupas de viagem e com o cajado na mão. Deveriam comer apressadamente. Na vida cristã, isso mostra que devemos estar preparados para o dia do arrebatamento. Devemos já viver a vida cristã, já preparados para o arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento. A qualquer hora dessa, Jesus vem. Já dizia um corinho antigo: qualquer hora dessa, Jesus vem. Qualquer hora dessa, Jesus vem. Vai depressa, vai dizer para mais alguém que qualquer hora dessas, Jesus vem. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre o Pentecoste, a festa das primícias. A palavra Pentecostes, ela recebe exatamente esse nome porque a festa do Pentecoste ocorria 50 dias depois da Páscoa. A festa do Pentecoste também era chamada de festa das semanas, exatamente porque deveriam marcar 7 semanas, né, depois da Páscoa, né, 7 semanas, né, para que fizessem então essa nova festividade. Era também chamada de festa das colheitas, né, porque marcava o início, né, da cega, o início da colheita do trigo. É interessante que nessas festas, né, o cerimonial era que cada família ou cada israelita deveria comparecer perante o Senhor trazendo um feixe de trigo. Né, quando tocava-se as trombetas, né, para a festividade, né, da festa do Pentecoste, cada israelita comparecia ao Senhor, né, com um feixe de trigo, né, para apresentar ao Senhor. A simbologia, né, desta festa, né, conforme o nosso comentador coloca aqui, para nós pentecostais, as primícias representam as almas que, através do evangelismo e das missões, né, são apresentadas ao Senhor nosso Deus. Não é à toa que o derramamento do Espírito Santo, conforme nós vamos ver aqui no nosso terceiro ponto, né, o dia do Pentecoste, ocorre exatamente nessa festividade. Na festa do Pentecoste, ocorre o derramamento do Espírito Santo, conforme, né, profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, e os versículos 28 a seguir. No dia do Pentecoste, bem como nas demais festas, né, de Israel, os povos do mundo inteiro, né, vinham para Jerusalém. Mais especificamente,
na festa do Pentecoste, que era uma das festas tradicionais, né, de Israel. Tanto é que quando você lê o livro de Atos, no capítulo 2, os versículos 11 a seguir até o versículo 19, você vai ver que estavam ali em Jerusalém, né, povos partos, medos, elamitas, né, povos de Cirene, Egito, Ásia, né, enfim, né, povos de vários lugares do mundo estavam ali, né, para aquela grande festa, a festa do Pentecoste. Foi exatamente nesse dia que Jesus derramou o poder pentecostal. Né? No livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver aí que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos, porque a ordem de Jesus, né, depois que ele subiu o assunto ao céu, né, já havia 40 dias que ele havia ressuscitado, quando ele subiu o assunto ao céu, eles ide para a cidade de Jerusalém e ficai lá até que do alto sejais revestidos do poder. Né? Ao subir assunto ao céu, ele dá ordem para que eles vão e fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou chegando-se o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, conforme a ordem de Jesus, e a Bíblia diz que veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Tanto é que as pessoas que estavam em Jerusalém, né, que conheciam os judeus, sabiam que eles eram galileus e que eles falavam, né, eles falavam o hebraico, falavam o grego, falavam o latim e o aramaico, mas não falavam as demais línguas, como as línguas dos partos, dos sirenos, como a língua dos medos, a língua dos romanos, como a língua dos egípcios. Eles não falavam essas línguas. Por isso eles perguntam, não são todos galileus? Como vemos, porém, falar em nossa própria língua? Como eles estão falando exatamente na nossa língua? Naquele dia, Jesus realizou um milagre maravilhoso. Ao batizar os crentes com o Espírito Santo, eles foram usados em variedades de língua. Né? Eles foram usados num fenômeno, né, que na teologia é chamado de xenolalia. O que é xenolalia? É falar línguas humanas, né, de forma sobrenatural. É falar, né, línguas humanas, né, línguas de outros países de forma sobrenatural. Mesmo sem nunca ter estudado outros idiomas, eles foram usados por Deus para falar esses idiomas, para ganharem aquelas pessoas para Jesus, para que aquelas pessoas conhecessem o poder de Deus, para que eles conhecessem o Evangelho e fossem então colhidos como os primeiros frutos da grande colheita, como anunciava a festa do Pentecoste. Já dizemos que o Pentecoste era as primeiras colheitas, ou eram os primeiros frutos que eram colhidos do trigo. Portanto, então, essa evangelização marcava o início da igreja, os primeiros membros, os primeiros frutos da igreja do Senhor Jesus, que doravante não pararia mais de crescer. Graças a Deus, chegando até a mim e até você. Uma coisa interessante é que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, alguém dizia, estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, estão embriagados, sendo a 3ª hora do dia. Foi quando Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele levanta e prega o grande sermão dizendo, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Isso é o que diz o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Glória a Deus. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes era o começo, né, de uma grande obra
que vai culminar com o arrebatamento da igreja, a preparação para a grande colheita que será o arrebatamento da igreja. É bom que você saiba que a colheita ela tem 3 grandes momentos. O primeiro, a colheita, né, dos primeiros cachos, né, como acontecia aqui na festa do Pentecoste, a apresentação dos primeiros cachos. Depois tem a grande colheita, e depois da grande colheita tem a colheita dos rabiscos, né, que na linguagem da roça, né, do arroz, se chama soca ou restolhos, aqueles cachos que ficaram por últimos para serem colhidos. A igreja do Senhor Jesus, ela obedece exatamente às etapas da grande colheita. Primeiro foram colhidos os primeiros cachos quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem. Porque quando Jesus ressuscitou, muitos corpos de santos saíram dos sepulcros e foram vistos em Jerusalém com ele. Né? Por ocasião do arrebatamento, ocorrerá então a grande colheita. E depois, né, no período, né, final da grande tribulação, ocorrerá o arrependimento em massa, a conversão em massa dos judeus e de muitas pessoas que ficarem aqui, né, ficarem vivas, né, para a grande tribulação e que porventura aceitarem a Jesus como seu Salvador, rejeitando então a marca da besta, né, serão colhidas nesse rabisco final, mostrando que Deus não deixará nenhum dos seus a se perder. Todos aqueles que aceitarem a Cristo, como já dizia o próprio Jesus, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tanto os primeiros cachos, como a grande colheita e os rabiscos, Deus aproveitará a sua colheita no geral. Eu quero concluir dizendo para você, né, sobre um paralelo entre o Pentecostes e Babel. Em Babel houve a confusão das línguas. Em Babel, Deus espalhou os homens. No Pentecostes, né, houve um entendimento, né, das línguas. As línguas elas foram usadas de forma diferente para unir os diferentes, para unir as nações. Deus usou as línguas não para espalhar os povos, mas para unir as nações. Né? Em Babel, era um momento em que Deus está trazendo juízo sobre os homens. Né? Babel, momento de juízo sobre os homens. Em Pentecoste, é o momento em que Deus está trazendo a restauração, né, para o mundo. Né? Em Babel, né, Deus ele confunde as línguas. No Pentecoste, Deus unifica as línguas para que os homens ouçam o Evangelho do Senhor Jesus. Queridos irmãos, é muito gratificante estudar sobre a festa da Páscoa e estudar sobre a festa do Pentecoste, bem como as demais festividades de Israel. O nosso tempo, né, já está esgotado. Estamos chegando ao final, né, do nosso trimestre e eu espero você para o nosso próximo trimestre, onde estaremos falando sobre as parábolas de Jesus. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração de maneira poderosa. E se isso é verdade, compartilhe esse vídeo, né, para que muitas outras pessoas também sejam impactadas pelo poder da palavra do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.